E hoje trazemos a segunda entrevista com os candidatos ao governo de São Paulo. Dessa vez, João Dória apresenta o que pensa em entrevista exclusiva para a repórter Juliana de Paula. Veja. Olá, candidato. A partir de agora, então, o senhor tem 12 minutos. A gente começa falando sobre um tema que interessa demais à população do estado de São Paulo, que é a segurança pública. Quais os projetos que o senhor tem para essa área que tanto preocupa a todos? E qual o perfil, que tipo de gestor o senhor pensa para gerir, para estar à frente dessa pasta pelos próximos anos, caso o senhor seja eleito? Juliana, primeiro, muito obrigado pela oportunidade da entrevista, obrigado pela pergunta também. Segurança é um dos 4 temas mais importantes eleitos pela população ao lado de saúde, educação e geração de emprego. E com razão, inclusive, nós temos que melhorar muito a qualidade da segurança em São Paulo. Ainda que tivesse havido um esforço grande do governador Alckmin, São Paulo tem bons índices, mas não bastam bons índices, é preciso ter a sensação de segurança, e isso a população não tem. Seja na região metropolitana de Campinas, seja em outras regiões do estado de São Paulo. O que fazer? Primeiro, a valorização dos policiais. Nós temos que remunerar adequadamente a Polícia Civil, a Polícia Militar e oferecer boas condições de trabalho para ambos. Integrar as polícias, diferentemente do que propõe o governador interino, Márcio França, que é separar as polícias. Eu defendo a integração das polícias, preservadas as suas características. E proponho mais, integrar também as guardas municipais, para termos as 3 forças policiais absolutamente integradas, sinérgicas e trabalhando no programa de inteligência da polícia. Por que a inteligência da polícia? Ela evita o crime, ela previne o crime e ela esclarece o crime. Além disso, no caso específico de Campinas, nós vamos reforçar o BAEP, o Batalhão Especial da Polícia Militar aqui, que tem cerca de 300 policiais militares, que é a força tática, é a elite da Polícia Militar. Nós temos que colocar pelo menos mais 150 policiais aqui na região de Campinas e vamos colocar mais 17 BAEPs em São Paulo. Nós temos 5 no estado, sendo um aqui em Campinas. Colocaremos mais 17, cada um com 300 policiais militares da Força Tática. É a rota é temida pelos bandidos, inclusive pela facção criminosa, porque a rota não se submete, a rota não se corrompe e a rota põe bandido no chão. Ou ele se rende ou ele vai para o chão. A rota não brinca e comigo não vai brincar menos ainda, porque eles terão todo o nosso apoio para exercer o policiamento ostensivo nas ruas de todos os municípios do estado de São Paulo. Então, o fortalecimento do BAEP. As guardas comunitárias também, que são as bases comunitárias da PM. Nós temos hoje 400 em São Paulo, Juliana. Nós vamos comprar mais 800, serão 1.200, cada uma com 5 policiais, 24 horas por dia nas ruas. Novos veículos que serão comprados a partir de janeiro. Os veículos operacionais serão todos eles blindados, como acontece na polícia americana. Você tem que dar proteção ao policial e condição de enfrentamento aos bandidos. Monitoramento eletrônico também. Todas as saídas e entradas de rodovias, inclusive as vicinais, nós teremos câmeras. E quem vai fazer a instalação são as operadoras, as concessionárias, a pedido do governo do estado. Elas vão instalar e liberar as imagens para o Copom da Polícia Militar, que faz o monitoramento no sistema Detecta da Microsoft 24 horas por dia. E equipar a polícia adequadamente, com as melhores pistolas, fuzis, equipamentos, rádios, sistemas de software. Nós temos que ter tecnologia também. Não pode o bandido ter armas melhores do que os policiais. Não pode o bandido ter mais capacidade de realizar o crime do que a polícia de defender a população. E, repito, para finalizar, valorizando toda a corporação policial, da Polícia Militar, da Polícia Civil, é a polícia na rua e bandidos na cadeia. Outro assunto, como o senhor mesmo pontuou no início, é a educação, que interessa, claro, a todos no estado. Quais são os seus planos? Eu vi que o senhor falou muito já sobre a questão da sua prioridade, os ensinos fundamental e médio. Quais seriam as suas propostas para essa educação da base, de fato, mas também se há propostas para o ensino superior, para as nossas universidades estaduais? Juliana, de fato, cabe ao governo do estado o ensino básico, o ensino fundamental. Essa é a responsabilidade direta do governo do estado. Nós também vamos apoiar o ensino infantil, que é de responsabilidade das prefeituras, que são as creches e a pré-escola. Nós não podemos ter crianças fora da creche. É importante que crianças de 0 a 3 tenham o acolhimento, tenham o alimento, tenham a educação e tenham a oportunidade também de estarem num local seguro enquanto seus pais, sobretudo suas mães, estão trabalhando. E a pré-escola que prepara, que alfabetiza a criança para que ela, ao entrar no ensino básico e fundamental, tenha o seu preparo mínimo garantido. Vamos valorizar muito os cursos técnicos das ETECs e das FATECs, inclusive aqui na região de Campinas. ETECs e FATECs, você que conhece e eventualmente
ao não conhecer, eu devo esclarecer que é um ensino de qualidade, gratuito, de prestígio e de altíssimo reconhecimento por parte das empresas privadas. Quem frequenta uma ETEC, uma FATEC, no último ano, basicamente, tem a oportunidade do seu emprego. E vamos continuar dando autonomia para as universidades paulistas, que são as melhores universidades do país no ensino superior. E fazer com que o ensino à distância da Universidade Virtual de São Paulo, hoje com cerca de 40 mil alunos, possa ser ampliado ainda mais, garantindo o acesso à tecnologia como forma de ensino, com toda a legitimidade. O ensino superior à distância é algo já protocolar, curricular nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, na Coreia do Sul. E aqui em São Paulo, graças a uma iniciativa feita pelo ex-governador José Serra, nós implantamos aqui a Universidade Virtual e vai indo muito bem. Vamos incentivá-la e preservando a autonomia das outras 4 universidades, inclusive a nossa Unicamp aqui em Campinas. Certo, o assunto agora então é infraestrutura. Há um dilema na vida de centenas de pessoas que precisam todos os dias se locomover ali entre Guarujá e Santos, por exemplo. Agora a gente falando um pouco sobre também a nossa região ali no litoral. O que o senhor pretende fazer para resolver essa situação, em relação a essa ligação seca? Já foi prometido túnel, já foi prometido ponte e nada saiu do papel. Agora sai, o senhor sendo eleito, vai sair do papel, candidato? Vai sair do papel. Aliás, eu tenho que dizer para você, é uma vergonha isso. Olha, eu tenho 60 anos, eu quando frequentava o Guarujá, com 14 anos, 13 anos, já se falava na ligação de Santos com o Guarujá através de uma ponte. Passaram-se 50 anos praticamente e ainda não saiu nem túnel, nem ponte. E vai sair, e não será o túnel, será a ponte. O projeto da ponte é mais econômico, mais viável, mais rápido, mais seguro para a ligação, finalmente, de Santos com o Guarujá. O projeto já existe, o projeto está aí. E nós vamos executá-lo através da concessionária, que já tem o direito dessa exploração, ampliando o seu tempo de uso e, obviamente, pedagiado. Não é possível também imaginar a construção de uma ponte caríssima, como essa, são bilhões de reais, sem que ela tenha pedágio. Mas vamos ter também padrões de pedágio, que chamamos de padrão de pedágio. Nós vamos ter o pedágio flexível, isso já existe na Espanha, já existe no Canadá, nos Estados Unidos. Fora dos horários de rush, os horários, vamos dizer, de maior movimento, você pode ter tarifas mais baixas, ou seja, você não vai utilizar a ponte na faixa horária entre 5 e 8 horas da noite, que é o horário de rush, é o horário de muito movimento. E você pode utilizá-la a partir de 8h30, 9 horas da noite, paga meia tarifa. Se você utilizar antes desse horário, você paga 20% menos. Se você utilizar depois das 11 horas da noite ou depois da meia-noite, você vai pagar 20% apenas do valor da tarifa. Essa é a chamada tarifa flexível de pedágio para pontes e também vamos implantar nas autoestradas aqui em São Paulo. É uma metodologia americana e também com tecnologia espanhola e que funciona muitíssimo bem. Então, estou aproveitando para te dar 2 notícias aqui. E para a gente aproveitar o gancho, também queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação de Ilhabela, que é uma cidade turística muito frequentada também no litoral norte, e há uma balsa, o senhor esteve lá no último feriado, pôde ver essa situação. Uma vergonha. Uma balsa muito antiga, mais de 50 anos, as pessoas esperam até 7 horas para poder atravessar. Há alguma proposta para resolver o problema dessas pessoas que dependem dessa locomoção? É colocar um serviço de balsa eficiente com o setor privado. É simples, não é uma solução difícil. Agora, não pode continuar uma divisão, um departamento do governo do Estado de São Paulo cuidando de balsa. Isso não existe. Em países civilizados do mundo, serviços como esse já são privados há muito tempo. Nós estamos usando balsas de 50 anos. Outro dia descobri que tinha uma balsa da década de 50, fazendo a ligação Santos-Guarujá. A balsa tem quase 70 anos, Luciano. Não é razoável uma coisa dessa. Nós vamos privatizar o sistema, colocar o sistema com barcos modernos, vários tipos de embarcação, mais velozes, embarcações para as pessoas, embarcações para motocicletas e bicicletas e pequenos carrinhos, as embarcações para automóveis de pequeno e médio porte, as embarcações para caminhões e basculantes, tudo isso com operação privada, que fará isso rapidamente. Processo de concessão eu quero começar já no primeiro trimestre do ano que vem, seja em Ilhabela, seja em Santos, seja no litoral sul também. Todos os serviços de balsa em São Paulo serão privatizados. E você é capaz de pagar o mesmo valor ou até menos do que paga hoje, só que para um serviço eficiente e não vai deixar você mofando, queimando, cozinhando 7 horas para fazer a travessia até Ilhabela e mais 7 horas
para voltar. Isso não é férias. Isso não é você desfrutar férias, isso é você ser penalizado quando você precisa e tem direito a descanso. Candidato, só para a gente finalizar, aproveitando os últimos minutinhos aqui do seu tempo, gostaria que você falasse também em relação à mobilidade, mas aqui na região de Campinas existe também um projeto já antigo do Trem Intercidades, que é um projeto inclusive do ex-governador Geraldo Alckmin, para ligar Americana a São Paulo, por exemplo. Também vai sair do papel durante o governo, caso o senhor seja eleito? Juliana, agradeço também pela pergunta. Vai. O sistema ferroviário igualmente será concedido ao setor privado. Não há recursos no orçamento do Estado para o ferroanel e nem para as linhas de conexão como essa que vai ligar a Americana a São Paulo. Mas o setor privado tem interesse, desde que você faça a concessão. Eu mesmo conversei com investidores chineses e investidores do Médio Oriente, portanto, da Arábia, da região do Médio Oriente, Dubai, Abu Dhabi, e do Catar, que tem forte interesse em investirem em programas ferroviários, não só nessa ligação intercidades, que é essa que você se refere, como também no ferroanel aqui em São Paulo e a ligação até o Porto de Santos. Então, isso pode acontecer com muito mais velocidade. E quero esclarecer a você que está nos assistindo aqui, e obviamente também a você, Juliana, quando você coloca o investimento privado, ele é mais eficiente, mais rápido, menos burocrático, e ele cumpre prazo, essa que é a vantagem. O setor público sempre é muito lento, muito lerdo, muito burocrático para fazer as coisas. Quando você faz a concessão, basta ver as rodovias. São Paulo, o Brasil, das 20 melhores rodovias brasileiras, 18 são privadas e são aqui de São Paulo. E por que são as melhores? Porque são operadas por concessionárias privadas, que têm experiência, vivência, preparo, técnicos, engenheiros, pagam bons salários, pagam boa previdência privada, têm uma condição de trabalho melhor e todos usufruem disso. Evidente que você paga o pedágio, mas em compensação você tem as melhores estradas do Brasil. Estradas, inclusive, que um recente estudo do Banco Mundial classificou como as estradas aqui do nosso estado de São Paulo entre as melhores rodovias do mundo, equivalente às rodovias canadenses, americanas e as rodovias europeias. As ferrovias vão seguir o mesmo caminho. E agora, assim, para a gente encerrar, de verdade, agora, candidato, últimos 2 minutinhos, eu queria que o senhor desse sua opinião em relação à estatização, à estadualização do Porto de Santos, que o senhor citou, inclusive, nessa sua última resposta. Citei e já fiz isso em outras entrevistas também. Totalmente favorável. E vamos conversar com o presidente Jair Bolsonaro no sentido de que seja estadualizado. Na plenitude, parte já é estadualizado, mas nós temos que ter uma gestão mais próxima aqui de São Paulo e não feita de Brasília. Por isso que acontecem tantos erros, lamento dizer, falcatruas, equívocos, atrasos, burocracia no Porto de Santos. É o porto mais importante do Brasil, é o porto mais importante da América Latina, está entre os 10 portos mais importantes do mundo. Não pode ter uma gestão feita à distância e equivocada, tem que ser uma gestão profissionalizada, altamente tecnológica, altamente eficiente, no padrão do que você vê em Antuérpia, Singapura e nos portos americanos, em São Francisco, em Los Angeles ou na costa oeste americana. Nós temos que ter qualidade na operação dos portos e não custo Brasil ampliado, como infelizmente acontece, por uma gestão que é feita longe, em Brasília. Essa é uma medida que nós vamos reivindicar ao governo federal e que, por bom senso, tenho convicção que nós vamos conseguir. Muito obrigada pelas suas informações, pela entrevista, candidato. Obrigado. VTV. Obrigado a vocês também. VTV e SBT, eleições 2018.